Muito bem. Estão vendo? Sim, 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 mas não está agora Ok. sim. agora melhorou. Então vamos lá. É, Hoje a gente vai falar sobre um, um trecho do Evangelho, né, do Evangelho Espiritismo, capítulo 10, que é Bem-aventurados os que são misericordiosos. E, na verdade, a gente já vem falando dos bem-aventurados há um tempinho, né? E aqui ele diz o seguinte: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Ou seja, a própria frase já começa falando daquilo que realmente importa e daquilo que a gente já vem falando desde sempre. Tudo que a gente faz na nossa vida volta, tem um retorno. Então, se eu julgo, eu sou julgado. Se eu faço mal, eu vou receber o mal. Se eu sou misericordioso, eu recebo misericórdia, né? Então, Jesus, em todos os momentos, ele deixa muito claro para a gente essa questão, né? Em todos os momentos, ele deixa muito claro a questão de como nós devemos agir, né? Já levando em consideração que a gente vai agir e que aquilo vai voltar para a gente. Então, logo aqui no começo, ele já fala: bem-aventurados os misericordiosos, por quê? Porque eles terão misericórdia. Se eles oferecem misericórdia, eles terão misericórdia, né? E aí, para a gente poder entender um pouquinho essa questão, né, da misericórdia, o que seria essa misericórdia, né? A misericórdia, ela na verdade é a junção de duas palavras que vêm do latim, né? Que é miseratio, de miséria, mais cordis, de coração, ok? Então, isso quer dizer que a gente pode entender, né, de uma forma mais literal, que é o coração que se debruça sobre a miséria humana, ou um coração compadecido, né? Então, quando eu falo de miséria, de miseratio mais cordis, né, miséria mais coração, eu estou falando de um coração que está voltado para a miséria dos outros, né? Eu estou falando de um coração, então ele gosta da miséria. Não, ele está voltado para a miséria dos outros, olhando de forma complacente, olhando com misericórdia, né? Olhando com compaixão, né? De uma forma compadecida. Então, se misericórdia é justamente um coração que olha para a dor do outro, que olha para a dificuldade do outro com compaixão, né, de forma compadecida, então, obviamente, eu vou entender que misericórdia está ligado, tá ligado a tudo aquilo, todos os exemplos que Jesus veio nos trazer, tá bom? Só que para eu poder falar da misericórdia, para eu poder falar um pouquinho disso que Jesus veio trazer, eu queria voltar um pouquinho e falar sobre algumas coisas que a gente já vivenciava, né? Então, eu queria voltar e falar um pouquinho de Roma, eu queria falar um pouquinho de como as pessoas viviam sobre o jugo romano, né? E até mesmo um pouquinho, por que que Roma cresceu tanto e fez tanta coisa e conseguiu conquistar tantos lugares, tantos espaços, né? É, Primeiro, a gente precisa pensar na organização de Roma. Roma era, na verdade, uma nação muito organizada. Então, eles conquistaram muitas coisas por conta da organização deles, né? Eles conquistaram muitas coisas justamente porque
é, eles tinham esse senso de organização, e aí eu estou falando politicamente falando, socialmente falando, né? Sempre que eles conquistavam um novo território, eles se apropriavam daquilo que era bacana naquele novo território. O que não era, eles descartavam. O que era bacana, eles acrescentavam, incorporavam a questão romana, né? E eles organizavam isso de uma maneira muito ordenada mesmo, né? Querendo ou não, lá em Roma já existia um senso de justiça, né? Já existia essa questão, querendo. A gente sabe que houve muitos abusos, a gente sabe que houve muitos desmandos, a gente sabe que eles subjugavam vários povos, a gente sabe disso tudo. Mas eles tinham, dentro da hierarquia deles, e dentro ali da ideia de organização social deles, eles faziam justiça para todas as pessoas. Então, todos os territórios que eles conquistavam, eles já colocavam governadores ali para cuidar, né? Eles cuidavam dos assuntos, tanto que Jesus foi julgado, né? Foi julgado, né? Por conta de Pôncio Pilatos, tá? E aí, Pôncio Pilatos, ele era o quê? Ele era o responsável de Roma por aquela região, né? Então, foram falar com Pôncio Pilatos para que Pôncio Pilatos fizesse algo com Jesus. Então, os fariseus, quando procuraram, né, os doutores da lei, quando procuraram Pôncio Pilatos, eles foram e clamaram por justiça. Pôncio Pilatos disse: esse homem não, eu não vejo erro nesse homem, eu não vejo nenhum motivo né? Mas e aí? E vocês? E aí ele ainda deu a opção, né? Falou assim: e aí, o que que a gente faz com ele, né? Eu não vejo nenhum problema com esse homem, né? Vocês me trouxeram uma pessoa que eu não vejo problema com ele. E aí, o que que a gente faz? A gente liberta ou crucifica? E aí a turba, né, respondeu: crucifica-o, crucifica-o. Então, quer dizer, de alguma maneira, buscaram Roma para poder obter a justiça que eles achavam que eles mereciam. E Roma também tentou. Também tentou, não, né? Também fez ali o papel dele. Mesmo que Pôncio Pilatos não achasse que Jesus fosse culpado de algo, que ele não achou nenhuma culpa em Jesus, ainda assim ele é, é, acatou a opinião do povo, né? E mandou crucificar Jesus. Ele podia não ter feito isso, né? Por isso que a gente fala, ele lavou as mãos. Quando ele fala, agora, ó, lavo minhas mãos, ele vai e lava as mãos dele, a gente nem sabe se ele lavou a mão de verdade, né? Porque isso é mais uma alegoria do que talvez uma realidade, né? Mas talvez também tenha feito, mas não é isso que importa. Mas ele lava as mãos no sentido de que, olha, estou lavando minhas mãos, não vou fazer mais nada em relação a isso. Se vocês, né, que são o próprio povo dele acha que ele tem que ser julgado, então vamos lá. Então existia sim um senso, já existia um senso de justiça lá atrás, né? Os senadores, eles tinham dentro da questão política toda essa preocupação, né, de tentar. Claro que existiam abusos, a gente já falou isso, mas ainda assim existia uma ideia de política, né, de cuidar dessa sociedade, por mais que eles extorquissem, que eles acharcassem, né, tirasse tudo deles com os impostos, eles ainda tinham ali uma política que eles tentavam fazer de forma no sentido da palavra política, e não o que a gente tem hoje, né? Que o que a gente tem hoje não é política no sentido da palavra.
tá? Eles tinham um império vastíssimo. O Império Romano era um império imenso, enorme, né? Muito grande mesmo. E ele era um império que, apesar de ser muito grande, e dentro do entendimento deles, eles é, tentavam ter aí é, uma organização e um senso de justiça que atendesse a todos, né? Que fosse favorável a todos. E por que que eu estou falando tudo isso aqui? Mas, Cris, o que isso daqui tem a ver com o que a gente vai ver no capítulo, né? Então, assim, eu trouxe isso até para a gente falar, porque, assim, Jesus falou para a gente, essa era a situação quando Jesus chegou, né? Quando Jesus chegou, essa era a situação. Quem comandava tudo, quem dominava tudo era Roma. E Roma, assim como o povo judeu, se baseava muito no Antigo Testamento, né? Se baseava muito, apesar de Roma ser até então, gente, esqueci a palavra agora, É politeísta. politeísta, obrigada. Apesar de Roma ser politeísta, né? é, ele já trazia alguns conceitos que vinham antes, né? Como, por exemplo, embora eles não fossem como os judeus que acreditassem num único Deus, eles acreditavam em alguns preceitos que o povo judeu também tinha. E aí, eles também, assim como o povo judeu, pensando lá no Decálogo e nas leis divinas, e junto com as leis divinas, né? Moisés acabou colocando as leis dele, porque ele, o povo naquela época vivia numa situação que praticamente nada o segurava, né? Não tinham muitas coisas que fizessem com que as pessoas tivessem limites, né? Eles não tinham, eles não temiam muitas coisas, eles não se preocupavam com muitas coisas, né? Então, diante disso, Moisés teve uma necessidade de incluir na lei divina a lei humana e disse que era divino aquilo, mas era por conta da, da, da alma muito recrudescida, né, das pessoas, era por conta da, da- da pouca evolução do povo naquela época. Então, Moisés, ele precisou colocar leis muito rígidas, porque o povo era muito, como é que eu posso usar uma palavra sem, sem parecer pejorativo? Ignorante. Ignorante, obrigada. O povo era muito ignorante. E aí, ele tinha que lidar com esse povo. Ele tinha que fazer com que esse povo, a partir do momento que eles acreditavam já em Deus, né, fazer com que esse povo entendesse e acatasse essas leis. Então, ele pegou ali o decálogo que foi passado para ele lá no monte, né? Ele pegou ali aquele decálogo com todas as leis divinas e acrescentou algumas outras leis. E para o povo romano também tinha muito essa coisa, né? Do olho por olho, dente por dente. Então, isso já era uma coisa que vinha lá de trás, né? E que veio se solidificando essa ideia de você faz comigo, eu faço com você. É um toma lá da cá. Essa que é a ideia. É um É toma lá. a lei de Talião.
Exatamente. Então, assim, é um tomar lá da cá. Você fez, eu vou fazer. Você me bate, eu vou te bater. Você me arranha, eu vou te arranhar. Você me magoa, eu vou te magoar. Você me rouba, eu vou te roubar. Então, tudo justificava, né? Os fins justificavam os meios a partir do momento que você estava fazendo justiça, né? E aí, toda essa ideia, para eles, era essa ideia, essa era a medida de justiça deles, né? Eles acreditavam verdadeiramente que essa justiça, ela era feita desse jeito, né? Quando você fala de justiça, é essa a ideia. É claro que é essa a ideia. Justiça é, você me fez mal, eu vou te fazer. Você me agrediu, eu vou te agredir. Você me bateu, eu vou te bater, né? Ou seja, o que você faz para mim, eu faço para você. Isso é justo. Então, para eles, essa era a ideia de justiça. É óbvio que houve aí uma certa evolução, é óbvio que dentro desse processo muita coisa mudou, né? Muita coisa melhorou, mas ainda assim, a gente precisa entender que essa evolução ela era muito paulatina e muito lenta, né? Assim, muito tranquila, devagar, ao sabor do vento, né? Foi uma evolução que veio, aconteceu, tanto com o Decálogo quanto com as leis mosaicas, essa evolução ela existiu, ela aconteceu, mas ela, na verdade, era uma forma de preparar o povo para o que estava vindo, para Jesus, para a nova lei de Jesus, né? Para a nova ideia de Jesus, para a ideia do novo evangelho, né? Porque a própria Bíblia ela é dividida entre o evangelho antigo, né? O antigo evangelho e o novo evangelho. O novo evangelho é o evangelho de Jesus, que vem trazer novos conceitos, que vem trazer novas ideias. Mas até então, quando Jesus chega, essa é a realidade que ele encontra. É isso que ele vê ali, né? E aí, apesar dos pesares, realmente houve aí uma evolução. Houve aí, com o Decálogo e com as leis mosaicas, houve uma certa evolução, né? Mas, quando Jesus chegou, a situação ainda não era das melhores. Houve uma evolução, Moisés teve essa missão, acredito que cumpriu essa missão de tentar tirar um pouco diminuir um pouco essa ignorância do povo, né? Trazer algumas noções de Deus, trazer algumas noções de humanidade, de bondade, de cuidado, né? Uma noção de família para os judeus. Então, houve sim evolução, acho que ele até cumpriu o papel dele, né? Mas ainda estava muito longe do que precisava acontecer. Ainda estava muito longe da ideia real de um evangelho, da ideia real do que Deus esperava ou espera até hoje de nós, né? Mas naquele momento não tinha condições. Deus, obviamente, é muito tranquilo. Acho que não foi uma coisa que ele ficou sem dormir, ficou lá pensando, gente, e agora? Oh, meu Deus, que sou eu mesmo, né? E agora, que faço eu? O povo não evolui, o povo não cresce. Ele não ficou lá, não perdeu noite de sono, não ficou passando mal, não precisou tomar fluoxetina para se acalmar, né? Ele ficou lá de boa, entendeu? Entendendo que aquele era o nosso processo, né? Não, vamos lá. Litrão de Rivotril? Não, não, não preciso de litrão de Rivotril, não, porque esse é o processo da humanidade mesmo e eu já estava esperando por isso, né? Só que, de qualquer maneira, isso tudo já foi servindo, tanto o senso de justiça romano, mesmo que fosse não muito justo, né? Mas já começando ali a desenhar essa questão da justiça, desde antes lá, Moisés já falando também do decálogo, das leis mosaicas, né? Então, tudo isso já veio contribuindo para que a humanidade estivesse um pouco mais preparada para receber Jesus e para receber essa ideia de misericórdia, né? Misericórdia essa que é a comiseração pela desgraça alheia, é compaixão, piedade,
perdão, é a ideia de caridade, de uma instituição de caridade, né? E quando ele fala em instituição de caridade, ele não está falando de um órgão físico, um local, uma casa. Ele está falando de instituição como algo que é instituído. É uma caridade que se institui no nosso coração. É uma caridade que se institui na nossa vida, no nosso modo de agir, na nossa forma de ser, né? Então, quando fala de misericórdia, ele está falando de uma misericórdia que está muito acima daquilo que a gente já que a gente entende como misericórdia, né? E aí, se a gente parar para pensar, eu até deixei o evangelho aqui do meu lado, porque assim o capítulo, ele fala sobre tantas coisas, né? Então ele coloca assim: perdoe para que Deus possa lhes perdoar. Reconciliem-se com seus adversários. O sacrifício mais agradável a Deus, o cisco e a trave no olho. Não julguem para não serem julgados. Aqueles que estiverem sem pecado, que atire a primeira pedra. O perdão das ofensas, a indulgência. Então, ele só fala o tempo todo sobre isso. O capítulo inteiro vem e fala, né? Aí ele coloca ali umas três perguntinhas no final, com respostas assim para fechar com chave de ouro, né? É, essa questão da misericórdia. E aí isso faz eu me lembrar de uma historinha do lençol sujo. Eu não sei se vocês conhecem essa historinha. A historinha é assim: um casal, né? Tinha acabado de se casar, mudou para um bairro tranquilo, numa boa. E aí, eles estavam lá, no primeiro dia que eles estavam lá, foram tomar café, né? E aí a mulher olhou pela janela e viu um lençol no varal da vizinha e falou: Nossa, que lençol sujo esse! Nossa, essa mulher é muito porca, ela é muito suja, gente. Olha que lençol sujo esse lençol. Pelo amor de Deus. Muito sujo esse lençol. Essa mulher é muito porca. Aí passou uns dias, não sei o que, né? A mulher lavou de novo o lençol, colocou lá no varal. De novo a mulher olhou pela janela e falou: Meu Deus, gente, mas que lençol sujo. Essa mulher é muito porca, ela é muito nojenta. Como que ela lava um lençol desse, deixa nesse estado? Esse lençol tá sujo demais. E isso foi se repetindo várias vezes, né? Ela falando do lençol sujo que a mulher pendurava, e ela ficava reparando. A mulher, todo dia ela ia lá dar uma olhada para ver se a mulher tinha pendurado o lençol, para ela falar mal do lençol da mulher, né? Que o lençol era sujo, que a mulher era porca, né? Até que um dia a mulher colocou o lençol no varal, ela começou a reclamar da mulher, não sei o quê. Aí o marido abriu a janela, abriu o vidro da janela. A hora que ele abriu o vidro da janela, o lençol branco, uma candura, aquela coisa assim que até reluzia nos olhos, de tão branco. Onde é que estava a sujeira? Na janela dela. O vidro da janela dela que estava sujo, né? E aí ela falava tanto do lençol da vizinha, ela reclamava tanto do lençol da vizinha, e o lençol da vizinha estava branquinho, uma brancura só. Mas a janela dela, quem que era realmente a pessoa porca? Né? Quem que realmente era a pessoa que não tinha higiene, né? De quem que ela realmente estava falando? Já que o lençol da vizinha era branquinho, né? E isso faz eu lembrar várias dessas passagens daqui que tem no Evangelho, principalmente aquela passagem, né, que diz que você vê o cisco no olho do outro, mas não vê a trave no seu, não vê o argueiro no seu. Você está olhando o problema do outro, você está olhando o que o outro faz de errado, você está olhando e está julgando, e está falando mal, e está questionando.
E você? E você? Porque é muito fácil a gente falar dos outros. É muito fácil a gente julgar os outros. É muito fácil a gente questionar os outros. Mas quanto a gente se questiona? Quanto a gente se olha internamente e pensa em como nós estamos agindo, no que nós estamos fazendo, de que maneira nós estamos, né, nos comportando com os outros, percebe? Então a gente está sempre ali, falando do outro, falando, olhando o erro do outro, mas a gente não olha o nosso. Porque no final é a nossa janela que está suja. Não é o lençol do outro que está sujo, é a nossa janela. Então, às vezes, o outro, ele não está cometendo um erro, ele não está fazendo nada demais, mas a nossa vista enxerga o erro. Porque isso tem a ver com a forma como nós enxergamos. Porque isso tem a ver com a forma como nós vivemos. Porque, na verdade, a ideia é de eu medir pela minha régua. Só que se não é isso que eu quero para a minha vida, por que que eu ajo assim com o outro? Por que que eu faço isso com o outro? E esse capítulo inteiro fala sobre isso. Esse capítulo inteiro fala sobre você olhar para o outro com compaixão, com amor, com carinho, com cuidado, com misericórdia. A gente vai voltar sempre para a misericórdia, porque a misericórdia é, não falou lá atrás, se debruçar, debruçar o seu coração diante da miséria do outro. Então, quando eu debruço o meu coração diante da miséria do meu próximo, eu estou agindo com misericórdia. Eu estou agindo com misericórdia. Porque eu estou olhando para o problema do outro, eu estou auxiliando o outro dentro do problema dele, eu estou fazendo o melhor que eu posso, da melhor forma possível, né? Então, se eu parar de ficar vendo o lençol sujo no varal do vizinho e começar a olhar a minha janela suja, talvez as coisas aconteçam de uma forma melhor, né? Talvez eu não tenha que ficar voltando para isso e para essa situação e lidando com isso de uma maneira que não seja bacana. Porque eu vou olhar o outro com compaixão. E automaticamente, quando eu olhar o outro com compaixão, o outro também vai me olhar da mesma maneira. E se aquele não me olhar, não tem importância, porque outros me olharão. Porque a gente já não disse lá na frente que os misericordiosos receberão misericórdia? É a mesma coisa que dizer tudo que eu faço vai voltar para mim. E pode não ser através dele, pode ser através de um outro. Pode ser que uma outra pessoa seja misericordiosa comigo e tudo bem se ele não for. Não tem problema se você foi misericordioso com outro, com alguém, com seu próximo, e ele não foi com você, porque aí é um problema dele com Deus. Esse problema é dele com Deus, não é seu. Esse definitivamente não é um problema seu, é um problema dele, né? Dele. Então, que a gente pare de olhar o lençol sujo do vizinho e comece a limpar o nosso vidro. Então, que a gente pare de olhar os erros do outro e a gente comece a olhar para dentro de nós mesmos. A gente precisa disso. A gente precisa se modificar. Não adianta a gente ficar agindo como se tudo tivesse bem, enquanto a gente está fazendo um monte de coisa errada. Não adianta a gente ter misericórdia com a gente e julgar o outro. Não, mas eu me perdoo, porque eu sou um ser humano, todo ser humano erra. Ué, e o outro também não é um ser humano? E a gente não olha para ele dessa forma? A gente não tem esse mesmo cuidado, né? A gente realmente precisa parar para pensar nisso, né? E aí, quando olha lá, o lençol, ó, branquinho, alvo, maravilhoso, né?
lindíssimo, um quintal todo limpinho, todo bonitinho, uma graça a casa da vizinha. Só que o meu olhar tá sujo. E quando eu falo, né, a gente usou aí a metáfora da janela, mas quando eu falo que o meu olhar está sujo, é porque o meu olhar está cheio de julgamento, o meu olhar está cheio de injustiça, o meu olhar está cheio de falta de bondade, né? É disso que o meu olhar está cheio. Por isso que é assim que eu enxergo. Então, eu preciso definitivamente mudar isso. Definitivamente eu preciso mudar isso, né? Gente, eu queria ouvir um pouquinho de vocês. O que que vocês acham sobre isso? O que que vocês acham sobre essa questão da misericórdia, sobre essa questão, né, essa historinha que eu contei? O que que vocês pensam sobre isso que a gente conversou até agora? Sobre essa história, né? Historicamente falando sobre Roma, sobre o Decálogo, Moisés. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês, o que vocês pensam sobre isso. Abram aí os microfones de vocês para conversarem comigo. Ixi, ninguém quer conversar hoje, gente. Nem a gente chamando na aula, o povo não vai. Hoje, ô, Régio, você lembra no começo do ano? Todo mundo queria falar, todo mundo. Agora, É, cadê esse. Eu vou até parar aqui, né? Agora eu vou parar. Eu vou parar aqui de coisa. Calma, gente. Ai, como Cheguei. que é o nome disso aqui? Gente, como que é o nome disso aqui que eu já esqueci? Eu vou parar de compartilhar para ver se eu consigo Slide. ver o povo. Slide. Ixi, eu não consigo parar. Ah, stop share. Pronto. Cadê esse povo? Falem comigo. Estão ouvindo? Sim, Sim. Olha, a minha opinião é a seguinte: a parte de Roma é aquilo, é o mal necessário. A parte da justiça tinha que começar de algum jeito. sim. Tudo bem. Era uma justiça bem sem vergonha? Era, porque facilitava a vida dos ricos lá, do poder, e o resto fingia que era uma justiça. Mas foi ali que começou, e depois o crivo foi afunilando. Com a vinda de Jesus, eles foram meio que aprendendo melhor a ver assim, né? O quanto eles erraram. Aí, então foi necessário. A parte da misericórdia. Eu acho ela é muito curiosa, porque as pessoas, de um lado, a gente vai ter uma grande parcela que tem muita misericórdia com si próprio e nada com os outros, e tem uma parcela que também eu não acho que seja pequena, não, que tem muita misericórdia com os outros, mas se chicoteiam, né? Muito. Então, isso daí é um assunto que deveria ser mais conversado, eu acho que em todo tipo de, assim, não só na parte de religião em si, mas nas escolas, em todo canto, né? Saúde mental, sanidade mental também. É Saber que você ter. É você tem você que ter ter. esse negócio. Desculpa. Fala, Cris. Não, desculpa, pode falar. É você ter essa noção de que tudo bem você não ser perfeito e vamos melhorar, e também a noção do outro também não ser perfeito e pisar no tomate, de uma forma que você não queira arrancar a cabeça do outro, nem a sua própria cabeça. Tipo, vamos respirar, vamos, né, ver. Isso daí é algo que tem que ser falado de várias formas possíveis, não focando no fato da espiritualidade em si, porque tem muita gente que não acredita e tudo mais, mas para o bem-estar próprio, emocional da vida do pobre encarnado, né? Que é o que nós estamos aqui, né, fazendo aqui. É aquilo, do outro lado é outra história ali. Mas aqui na Terra, a gente tem muito mais serviço para fazer. Então, tem que ter esse equilíbrio e ele não tem.
Não existe. Ou a pessoa trabalha demais, ou ela não trabalha nada, ou ela briga muito, ou ela não briga nunca, e aí fica aquela gangorra eterna. A minha opinião é essa sobre esse assunto. Na verdade, precisa ter um equilíbrio, né? Seria o equilíbrio entre eu me amar e eu amar o próximo, né? Sim, esse é o equilíbrio, é essa parte aí que é complicada, porque tem muita gente que não enxerga a outra parte do outro, né? Só enxerga a Uhum. sua. Então, eu não errei, eu estou certo. Ou então, a pessoa fez errado, o meu jeito que é o correto. Ou ao contrário, eu sou ruim, eu não sei nada, o outro sabe tudo, e às vezes nem é isso, a pessoa realmente é muito boa no que faz, mas não acredita em si própria. Então, é uma gangorra aí que bem complicada. É, pior que é mesmo. Muito bem. Mais alguém, gente? Quem mais? E pegando o que a Maíra falou sobre misericórdia, eu acho que eu tenho visto, prestado atenção em um movimento, que eu acho que eu até me incluo no meio, a gente tem ficado com vergonha de ser misericordioso com o próximo. Por julgamento, porque sempre tem alguém julgando. Nossa, mas você é muito trouxa, essa pessoa aí é muito ruim. Pra que você vai ser boa com ela? Ela só te dá problema, ela só fala mal de você. Pra quê? Você é trouxa. Então, às vezes, as pessoas ficam com medo. Ficam acuadas. Até de dar dinheiro para um pedinte. Assim. Ou de parar para falar com o pedinte. Que eu tenho muito disso. Às vezes eu paro para falar com o pedinte, para ver o que que ele tem para falar. Mas às vezes você se pega falando, gente, tá todo mundo me olhando, me julgando aqui, falando que eu sou muito trouxa, né? Mas aí, quando eu passo reto de alguém, eu me sinto extremamente culpada. Que daí eu quero me dar chibatada quando eu chego na minha casa. Porque eu não dei atenção para aquela pessoa. Então, é um misto de sentimentos, de sensações, que eu ainda não consegui me achar no meio aí dessa parte de misericórdia. Então, para mim é um assunto bastante difícil de pensar. É, sabe que essa questão de ser trouxa, de ser idiota, não sei o quê, né? Ela realmente pesa muito. E assim, hoje em dia, a gente sempre teve, né, pessoas desonestas, pessoas sacanas, né? Mas hoje em dia a gente está assim, né, num mar de pessoas te sacaneando, que é uma coisa incrível. Mas tem um, tem um texto que a Ana Carolina, ela lê no... Na verdade, ela lê e ela fala de quem é, e eu não lembro de quem é esse texto, tá? Mas ela lê num show dela. E o texto diz mais ou menos assim. Óbvio que eu não vou lembrar, né? Mas o texto diz mais ou menos assim. É, é, que tem político roubando, que tem gente sacaneando, que tem pessoas que são desonestas, que tem gente pegando troco, que tem gente que pega o troco errado e não devolve. E aí ela vai falando uma série de coisas que vão acontecendo, e ela fala assim: mas eu vou resistir. E podem me chamar de idiota, e podem falar isso, e podem falar aquilo. E quanto mais roubarem, mais honesta eu serei. E quanto mais me julgarem, mais ingênua, sabe assim? Então ela vai falando. E é muito legal esse texto. Depois eu vou ver se eu acho, eu mando para vocês, gente, porque o texto. E ela declamando o texto é uma coisa maravilhosa, né, no show dela. Então ela fala assim, que só de raiva, que só de pirraça, ela vai ser mais honesta, ela vai ser mais bondosa, ela vai ser mais generosa, só de pirraça, só de birra com quem não é, né? Então Gustavo Dano, ó, aí, ó, chama só de sacanagem, só de sacanagem eu vou, é, é Eu muito não sei legal se é esse texto. Gustavo Dano ou Gustavo Dal com HL, Cris. Mas ela fala isso no DVD que ela tem,
É É, perfeito. Esse texto dela é maravilhoso. ela declamando o texto é uma coisa assim incrível, né? E eu acho que é isso. Não importa o que os outros pensem, não importa o que os outros falem, não importa como se fala. Eu só de sacanagem eu vou continuar devolvendo troco, eu vou continuar sendo honesta, eu vou continuar fazendo o que é certo, eu vou continuar. Não importa se o povo olha para você, acha que você é louca, que você é demente, débil mental, que você tem problema de parar para falar com um morador de rua que às vezes nem tem tanta sanidade mental assim, mas o coitado ficou assim justamente porque ninguém parava para falar com ele nunca, né? Então, assim, não importa o que os outros pensem, você tem que fazer. Você tem que fazer. E é isso que importa. No final de tudo, é isso que importa, né? Não importa. E assim, o povo fala muito isso pra mim. Ai, você é muito boba. Ai, você é muito ingênua. Ai, você só vê o lado bom de todo mundo. Você vê o lado bom de todas as pessoas. É assim, gente, não vou falar que eu não fale mal dos outros, é claro que eu falo, eu sou um ser humano. Não vou falar que eu não critique ninguém, ou que eu não vou falar porque é mentira. Eu faço tudo isso porque eu sou um ser humano, ok? Um ser humano que está tentando melhorar, que está tentando evoluir. Então, quando eu consigo me controlar, eu fico muito feliz. Quando eu consigo não falar, eu fico muito feliz. Mas muitas vezes eu falo. Só que normalmente, muitas vezes a galera fala assim: ah, mas fulano fez tal coisa. Aí eu falo assim: ah, gente, mas será que ele não fez tal coisa por isso, isso e isso? Não, Cristina, deixa de ser ingênua. É claro que foi por maldade. Eu falei assim, ah, não, gente. Mas pensa bem. Aí como que essa pessoa tá? Será que ela não tá passando por algum problema para ela agir assim? Então eu sempre fico buscando uma explicação para a pessoa ter agido de uma maneira que não foi bacana, por ela ter feito alguma coisa que não era legal. E o povo fala assim, ai, mas você só fica aí, você tá sempre. Lá vem a Madre Teresa de Calcutá. Meu irmão fala, aliás, que esse é meu apelido, né? Madre Teresa de Calcutá é o meu apelido pro meu irmão. E ele fala assim: lá vem a Madre Teresa de Calcutá. Tudo ela quer. Cris, não tem. Aí, quando eu vou abrir a boca, eu já falo: Cris, não tem. Essa pessoa é ruim mesmo, né? E eu falo assim: ah, não importa, eu vou continuar tentando olhar de outro jeito, de outro lado, porque no final, gente, de tudo é entre nós e Deus. E é isso aí. Mais alguém quer falar alguma coisa? Fala, Ah, fala, Tânia. Depois você fala, Régio. eu acho muito difícil, sabe? Eu acho que a misericórdia a gente tem que ter, sim. Tem horas que eu tenho demais, tem horas que eu deveria ter, não tenho. Quando eu não tenho, aí pesa a mão. Estava na fila do dia, é, beleza, estou na fila. Está escrito uma placa enorme, fila única. Então você fica na fila única, né? Uma distância do caixa, porque foi assim na pandemia, então ficou essa distância no caixa. Ok. Aí chegou uma mulher e entrou na frente. Aí ela olhou para trás. Aí a moça que estava na frente falou: tem fila. Ela foi para trás atrás de mim. Aí nisso, o rapaz, a moça chamou a moça da frente, ela foi, ela automaticamente foi atrás. E eu fiquei na fila. Eu falei para ela: você não sabe ler? Se não sabe ler, fica em casa, né? E aí Aí eu já pesei a mão, entendeu? Aí eu acho assim, sabe, as pessoas, eu sei que é entre eu e Deus. Deus falou, meu Deus, ela não tem jeito. Eu. Porque eu acho assim, é entre eu e Deus mesmo, é claro que é entre eu e Deus. Mas tem umas pessoas que, gente, mas é para testar a gente, né? É o teste do dia a dia. Aí eu fiquei assim, né? Aí eu fiquei com aquilo remoendo, remoendo, remoendo. Acho que uma semana. Eu falei, eu tenho que voltar no mercado, porque parece que enquanto eu não voltar, não vai se organizar o pensamento, né? Mas é isso que você falou do texto mesmo. A gente fica olhando, fala, meu Deus.
as pessoas não arrumam mais as coisas que. Você chama um cara para arrumar a geladeira, o cara não arruma direito. Você fala pro cara, quebrou isso aqui. Ah, é melhor você trocar a geladeira porque não dá para arrumar, não vale a pena. Sabe, são umas coisas que você fala, meu Deus, aonde vai? Aonde vai chegar, né? Eu sei que é entre eu e Deus que eu tenho que ter misericórdia, mas eu não vou falar que eu sou um ser humano, não. Eu não sou. Mas, Eu não sou. Tânia, Tem horas que eu não sou. Tem horas que eu estou ainda naquele do animal pro homem, porque eu falo, eu penso, caramba, julgo, penso, não vejo o lado legal da pessoa, eu não vejo, entendeu? Aí depois eu falo, puxa vida, e era mesmo, a pessoa acho que estava nervosa, a pessoa acho que estava não sei o quê. Mas aí já passo, já fiz. Eu não tenho, eu me critico é porque eu não tenho controle, eu queria ter, eu não tenho. Eu estou tentando, estou na luta. mas Para mim, esse é um essa é a maior processo, né? dificuldade. Isso é um processo, É, é um processo. mas dói, sabe? Dói muito isso. Me incomoda, né? Dói. Então, mas Eu aí eu fico vou falar triste para com isso. você, Tânia, que pior do que você fazer é você ficar se remoendo. Porque É, eu quando sei. você faz de uma forma ignorante. Ignorante no sentido da ignorância mesmo, de ignorar, né? Mas eu sei que é errado. Você sabe, mas você ainda não vivencia, né? Não é algo natural para você. Uma coisa é eu saber, outra coisa é eu realmente fazer, ser natural para mim aquilo, né? Então, assim, ainda não é natural para você, e tudo bem, porque você está no seu processo. Agora, o que não dá é para você ficar se remoendo, porque se você fica remoendo isso, isso é muito pior. Isso piora demais a situação, né? Vamos entender também que existe uma certa diferença entre misericórdia e idiotice, né? A gente está falando de misericórdia, a gente está falando de olhar a dor do outro e se compadecer. A gente não está falando de aceitar tudo de boca fechada, porque Jesus não aceitava. Aquilo que era errado, Jesus falava. Aquilo que não condizia com a lei de Deus, Jesus falava. Ele não saía julgando porque ele achava, ele julgava de acordo com a lei de Deus, né? Então ele estava sempre de acordo com a lei de Deus. Só que quando não estava legal, ele falava. Então, assim, quando ele entrou no templo, que estava cheio de vendilhão, né? Um monte de gente vendendo coisa lá, que aí é a forma como foi colocada na Bíblia, né? Aquele vira-mesa, vocês estão na casa do meu pai, isso daqui não é mercado, né? Não sei o quê. Muito provavelmente, talvez não tenha sido exatamente desse jeito, mas talvez tenha sido, né? Porque tem momentos que você tem que agir de acordo com a necessidade. É simples assim. Não dá para você fugir disso, né? E sim, a gente tem que mudar? Tem, mas o negócio é o seguinte, Tânia, foi lá, fez e deu ruim. Não foi legal o jeito que eu fiz, não foi bacana. Tudo bem. Gente, da próxima eu vou tentar fazer melhor. Na próxima você fez errado de novo? Eu vou tentar fazer melhor. Eu vou tentar fazer melhor. Eu vou tentar. De tanto você dizer para você mesma que você vai tentar fazer melhor e que da próxima você vai melhorar, na próxima você vai falar, mas no finalzinho da frase você vai parar. E aí da outra, você vai falar de novo, mas no meio da frase você vai parar. E na outra você ainda vai falar, mas você vai falar um pouco antes do meio. E da outra você vai começar a falar, vai parar no começo. Da próxima você vai pensar e vai ficar quieta. Da próxima você só vai. Quando você vê, você não está mais nem pensando. Só que isso é um processo e que não é rápido, que leva um certo tempo. E se a gente tem que ter misericórdia com os outros, muitas vezes a gente também tem que ter misericórdia conosco mesmo, né? De novo, gente, estamos todos no mundo de provas. Eu canso de falar isso, mas não vou cansar nunca de repetir, né?
Estamos num mundo de provas e expiações, amigos. Estamos nesse processo, ok? Régio, bonito, Ok. a gente tem. A Maíra tinha levantado a mão. É a Maíra? Ela baixou depois. Era a Maíra ou a Lara que queria falar? Eu quero fazer um comentário, né? A Tânia falou assim que quando ela fala, depois fica remoendo uma semana que não devia ter falado. Eu sou ao contrário. Eu não falo, eu respiro, eu penso como uma boa espírita e fico uma semana pensando, nossa, por que eu não falei umas verdades? Por que eu não falei isso e aquilo? Não, se acontecer de novo, eu não vou deixar passar. Aí depois eu penso, não, ainda bem que eu não falei nada. Eu não, nossa, por que eu não. Ou eu fico, gente, uma semana, mas por que eu não falei? Vou te falar, viu? Remoer é um saco. É só esse comentário. Gente, mas é isso mesmo. Por isso que a gente fala do tal do equilíbrio, né? Régio, agora eu vou deixar você falar, bonito. Pode falar que eu deixo. Bom, dentro, Verdade. dentro que as meninas falaram aí, realmente, mas acho que é todo mundo, viu? Essa coisa de você não falar e depois você ficar se remoendo e depois se você fala e também. é, eu penso assim, tem momentos que vale a pena falar que é até didático, mas não falar com, né? Você falar, poxa, olha a placa, olha o que está escrito, entendeu? Mostrar para a pessoa que a pessoa está errada. Eu acho que é importante isso. Agora, quando você vai falar e não vai surtir efeito, é melhor ficar calado. Eu estava no mercado e tinha muita gente naquele dia. Sei lá, era final de ano, uma coisa assim, aquele lotado, todo mundo com aqueles carrinhos enlouquecidos. E tinha uma pessoa na minha frente, isso na entrada ainda, para entrar para. Não estava nem dentro ainda, entrando para começar a comprar. A pessoa estava muito devagar, a pessoa estava devagar porque ela estava com criança, ela estava não sei o quê. E é lógico que eu reduzi, fui bem devagar também. A pessoa que estava do meu, atrás de mim, enfiou o carrinho dela no meu, na minha perna, né? No calcanhar. Aquilo doeu muito. Aí eu olhei para trás e era uma senhora. Aquela mulher olhou para mim e eu falei, poxa, né? Cuidado. Ela olhou para mim, ela usou esse termo, tá arrastando. Ou seja, você fica arrastando. Aí eu vi que é uma senhora ignorante. E eu falei, o que que adianta, né? Eu pensei assim, falar o que para a pessoa dessa, né? Ela se comporta como se fosse uma adolescente dessas bem mal criadas, né? Tá arrastando, ainda a forma de falar. Aí eu, poxa, eu olhei para ela assim, sabe, e fui embora, sabe? Continuei meu caminho, eu falei, não, não vou gastar o meu latim com essa mulher, não, que não vale a pena, sabe? É, eu pensei também nisso, várias coisas que eu poderia ter falado para ela, entendeu? Mas depois eu pensei assim rapidinho, nossa, eu poderia ter falado isso, 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 assim, no teor de ofendê-la mesmo, né? Mas eu não falei, e graças a Deus que eu não falei, porque a gente sabe que não adianta aquilo. Se eu falasse e ofendesse a mulher e eu poderia ofendê-la, aí sim, aí eu ia ficar mal depois. Entendeu? Eu sempre quando, em algumas vezes, né? Hoje, graças a Deus, não, mas já teve um momento que eu respondi, que eu fui também agressivo, com pessoas que foram agressivas comigo, e depois aquilo ficou me martelando assim, eu não deveria ter feito isso, eu não deveria ter me excedido, certo? Então, mas é como a Cris falou, a gente vai melhorando isso aos poucos. Uma outra coisa que eu queria falar é sobre Roma, rapidinho, que sobre a questão da justiça, no mundo inteiro, praticamente, principalmente o Ocidente, a lei, o código é seguido de Roma. Então, quem estuda direito vai ver que praticamente o direito é o direito romano, é um dos mais, já era naquela época, há mais de 2000 anos, já era muito desenvolvido, certo? É a mesma coisa, as leis brasileiras são muito boas,
A questão é o seguinte, é a interpretação da lei e como que você faz. É o caso que ela falou do Pôncio Pilatos. Ele tinha a lei e ele poderia usar. Ele poderia usar. Não há provas contra ele, provas suficientes para mandar o rapaz para a cruz. Não há. Ele poderia usar, exercer. Ele era um conhecedor da lei. Mas ele fala: não, não vou ficar mal com esse povo aí. Eu não vou ficar mal porque, né? Vou ficar. Eles querem fazer, querem matar. É um cara da. Então deixa. Ele lavou as mãos nesse sentido. Ele falou: ó, tô pouco ligando, vocês que resolvem. E ele, como uma pessoa que era importante, e ele era o governador, e ele poderia ter tomado a atitude falando: não, aqui ninguém vai morrer e acabou. Ele poderia, por Roma, ninguém vai morrer. Ele poderia ter feito isso. E esse foi o grande erro dele, certo? Ele deixou acontecer. Mas a lei já existia e existe até hoje. E será que hoje é cumprida a lei? Imagina. Pronto, E falei. eu acho que tem essa questão, né? Fala assim, eu fico pensando se eu devo falar ou não. Eu acho que a gente deve falar. A questão é como falar, né? Eu acho que a questão não é falar ou não falar. Eu acho que sim, a gente deve falar, mas a questão é como falar, né? A Edneia E pediu para para quem falar falar também? Para quem? também, também. A Edneia pediu para levantar a mão. Vou contar só uma historinha rapidinho e já deixo você falar, Edneia. É, uma vez eu trabalhava lá na Zona Leste, eu dava aula lá num- numa ONG que dava curso profissionalizante para adolescente. Então eu pegava o ônibus ali no Belém. E um dia eu estava na fila do ônibus, esperando o ônibus para sair, a pessoa na frente. Gente, eu sou muito chata com isso, muito mesmo, né? Aí, assim, a pessoa na minha frente pegou um doce, comeu e jogou o papel no chão. Aí eu olhei assim para a pessoa, olhei, sim, sabe, firmemente para o papel no chão e olhei de novo para a pessoa. Ela pegou, virou para mim e falou assim: que é? Que foi? Aí eu olhei para ela, olhei para o papel, olhei para ela de novo, falei: nada. A mulher ficou tão irritada comigo, só que eu acho que aquela minha indiferença a ela foi tão pior para ela que ela, irritada, foi lá, abaixou, catou o papel e jogou no lixo, né? Então, assim, eu podia ter falado um monte de coisa para ela. Eu podia falar, você é porca, e você vai jogar o papel no chão, deixa de ser nojento. Eu podia ter falado qualquer coisa para ela. Mas eu acho que só o meu olhar, acho que já Foi foi uma boa tão. tática. Foi uma boa tática. Gente, eu acho que isso não foi uma coisa pensada, não, né? Foi pensada assim, não elaborada, mas foi uma coisa que eu falei assim: não, eu não vou me indispor com essa pessoa porque não vale a pena. Definitivamente, uma pessoa que joga o papel no chão e depois, quando você olha, eu nem falei nada, só de eu olhar, ela já vem querer brigar comigo, vem com 15 pedras na mão. Eu falei: não, definitivamente, essa não é uma pessoa que merece que eu discuta, né? Aí eu só olhei de novo pro papel, no chão, olhei bem pra cara dela e falei, nada. Aí ela não tinha, ela ficou bem irritada, mas ela não tinha como discutir comigo, porque eu não tinha falado nada. Aí ela foi lá, abaixou, catou o papel e jogou no lixo. Fala, Edneia. Oi, gente, boa noite. Estão me ouvindo? Deixa eu baixar minha mão aqui. Boa noite. Desculpa meu atraso, me atrasei um pouquinho hoje, gente. Boa noite. Eu tô vendo vocês falando aí sobre ficar remoendo e sobre não falar na hora. Eu sou dessas que calo na hora e depois eu fico dias me remoendo, dias lembrando da cena e dias pensando, meu Deus, por que que eu não falei isso? Eu podia ter falado aquilo, eu podia ter falado isso, eu podia ter. Ai, eu podia várias coisas. Aí eu vi uma técnica na internet de uma psicóloga fazendo. E falei, eu vou testar, eu vou compartilhar com vocês aqui para ver se ajuda vocês também, porque me ajudou com isso de ficar Legal. remoendo. É assim, você. Ah, aconteceu alguma coisa, você fica com aquilo na cabeça e pensando várias coisas, várias coisas. Você, em voz alta, você finaliza aquela discussão. Fala tudo que você queria falar.
para aquela pessoa. Imagina você lá naquele lugar e você começa a falar: ah, você fez isso, você fez aquilo, tá errado e não sei o quê. Fala tudo que tiver no seu coração e coloca um ponto final, um fechamento para aquilo. Pronto, gente, isso muda, é tão simples e muda, porque você meio que você tira tudo que você tava naquele peso, naquela coisa remoendo e acaba, porque a história se encerra. E a psicóloga ela explica que a gente fica remoendo porque não teve um desfecho. E aí, quando você dá o desfecho para aquela situação, aquilo sai da sua cabeça, sai da sua mente, você vive, você segue sua vida. E aí, eu tenho feito isso porque eu sou muito dessas que fica quieta numa situação muito difícil, porque eu não sei como lidar naquela situação, porque eu sou muito ansiosa, então. E assim, é muito complicado pra mim, que eu começo a tremer, pra vocês terem noção. Na hora, dá vontade de gritar, dá vontade de chorar, porque eu sou chorona, vocês já perceberam. E aí eu fico naquele misto de desespero, de ansiedade, de tudo. E aí depois eu fico remoendo porque eu não fiz nada. Eu simplesmente parei, congelo e fico lá, tipo, olhando pra cara da pessoa e fico, meu Deus, por que que eu não tomei uma atitude? Por que eu não fiz? Por quê? Por quê? Por quê? E aí eu vi essa dica dessa psicóloga, eu falei, gente, funciona e testem depois pra vocês verem. Os parentes de vocês dentro de casa vão achar que vocês são doidos, tá? Porque se tiver alguém em casa e vocês forem fazer sozinhos, vão ficar pensando, meu Deus, o que que tá acontecendo? A pessoa Mas vai eu ler. garanto que ajuda. Não resolve 100%, mas com isso eu tô melhorando muito, viu? Vale a pena testar. Aí, gente, Valeu. viram? Já acharam aí uma forma, Que né? bom que não é só comigo que isso acontece, é com muitas pessoas, porque eu fico remoendo também. Mas vocês perceberam, gente, o quão mal vocês fazem para vocês mesmos? É Ou pra gente porque mesmo, né? falou e se arrependeu, ou porque não falou e devia ter falado. Vocês percebem o quanto a gente se judia? O quanto a gente, né? Então, assim, eu não Bem, sei, a pessoa tá ó, lá vivendo a vida dela, tá seguindo a vida dela, ela nem sabe que você tá pensando nela. nem, nem Ou ela sabe. também tá remoendo dentro de casa também o porquê que não falou. E nem tá aí, né? Porque não se tocou nem que fez alguma coisa para você. Muitas vezes a pessoa não se tocou nem que fez alguma coisa para você, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que quando a gente fala de misericórdia, a gente fala de misericórdia com o outro, a gente fala de misericórdia conosco mesmo, né? Mas eu acho que a gente tem que olhar com amor, com carinho e com muito cuidado a todas, assim, a todas as pessoas, né? Porque todo mundo age da maneira que consegue agir, todo mundo faz o que consegue fazer, do jeito que consegue fazer. Do mesmo jeito que nós temos os nossos monstros internos e falamos assim, ah, mas eu podia ter feito diferente. Eu, Cristina, se tem uma coisa que me pega, é que eu falo tudo que eu tenho que falar. E eu não sou uma pessoa que fala de um jeito bonitinho. Às vezes eu consigo, mas eu vou e falo. "Ah!" Aí depois que eu falei, eu falo assim, e eu sou assim. Você pode falar um monte de bobagem pra mim, eu vou ficar muito brava com você, eu vou brigar, eu vou discutir, eu vou gritar, cara, passou 5 minutos, esquece. Já era, eu já nem lembro mais. Minha raiva já passou. A hora que eu fico irritada, eu fico muito irritada, mas passou aqueles 5 minutos, já era, tá tudo de boa, tá tudo bem, né? E eu acho que, assim, eu, Cristina, uma coisa que eu me cobro, eu devia ser mais gentil, eu devia falar de um jeito mais amoroso, eu devia ser menos grosseira, ser menos. Blé. Mas eu sou assim, né? Então, assim, vou trabalhando com isso aos poucos e vou tentando melhorar do jeito que dá, né? Gente, mais alguém quer falar alguma coisa? Senão eu prossigo com a aula. Não? Eu quero. Fala, bonita. Então, igual eu estava vendo vocês aí falando. Então, eu não consigo falar. E aí, quando eu falo, eu vejo, para mim, eu vejo assim que a pessoa também ficou sofrendo.
E aí eu pego aquele sofrimento da pessoa também, aí eu fico sofrendo. Aí eu falo assim, então é melhor eu nem falar. E aí eu sofro sozinha. Porque se eu falo, a pessoa sofre e eu sofro também com ela. Então eu já fico mais no silêncio. Eu não consigo mais falar. Então aí eu fico assim, não, eu acho que eu tenho que tomar alguma atitude, eu tenho que fazer alguma coisa, mas aí eu não consigo, eu fico no silêncio e sofro sozinha. Não deixo a pessoa sofrer por mim, entendeu? É isso. Era só isso, é uma coisinha pequena. Ai, gente, vocês são demais. Olha, eu acho que a gente, todo mundo aqui, pode seguir o exemplo da psicóloga aí, que a Edneia falou. A gente vai, fala tudo que a gente tem para falar em casa, sozinha, para as paredes, como se estivesse falando para a pessoa. Blé, coloca tudo para fora, depois faz uma oração pela pessoa e vida que segue. Então, vamos lá, gente. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Ai, Deus, viu? Eu me divirto com vocês. Então, vamos lá, voltando para cá, então. Já discutimos, já debatemos, já falamos sobre o tema, né? Então, bora lá. Qual é essa situação, gente? É a situação da mulher adúltera, né? Jesus estava lá num determinado local da cidade, e aí vem uma multidão, né? Gritando, xingando, ameaçando a mulher, né? E aí os doutores da lei viram para Jesus e falam assim: Jesus, essa mulher traiu seu marido, ela é uma adúltera. A lei diz que a mulher a mulher que cometer adultério, ela deve ser morta a pedradas. E você, o que diz? Testando Jesus, né? Porque a ideia dos doutores da lei era testar Jesus, fazer com que ele caísse em contradição em alguma coisa, para que eles conseguissem julgá-lo, para que eles conseguissem prejudicá-lo. E aí Jesus vira e fala assim, Jesus vai lá, abaixa, fica desenhando na areia. E aí, Jesus, o que que você acha? Aí ele só levanta e fala assim: quem não tiver pecados, que atire a primeira pedra, né? E aí ele não foi contra a lei mosaica, ele não foi contra a lei de Deus, ele não foi contra tudo que ele falava, tudo que ele pregava, ele não foi. Ele simplesmente virou e falou para as pessoas: quem não tiver pecados, que atire a primeira pedra. Ou seja, existe alguém sem pecado? Todo mundo tem o telhado de vidro, né? Todo mundo tem o telhado de vidro. Então, essa questão de julgar, de apontar, né? Aí conta a história que os mais velhos foram os primeiros a jogarem as pedras no chão e se retirar. Depois, os mais maduros, depois os mais novos. E aí, quando ele olhou, só estava a mulher no chão. Aí ele vira e fala assim: mulher, onde estão aqueles que te acusavam? Aí ela fala assim: foram todos embora. E aí ele vira para ela e fala assim: se eles não te julgam, também eu não te julgarei. Ou se eles não te apedrejam, também eu não te apedrejarei. Vai e não peques mais. Ele sempre falava, né? Vá e não peques mais. E é sobre isso, gente. É sempre sobre isso. Porque se a gente parar para pensar, quantos crimes nós já cometemos em todas as nossas encarnações? Quantas coisas nós já não fizemos em todas as nossas encarnações? Partindo do pressuposto que
todos nós, sem exceção, todos nós reencarnamos várias vezes e todos nós temos um passado e todos nós erramos e cometemos erros crassos, absurdos, abissais, porque senão não estaríamos aqui na Terra, num mundo de provas e expiações. Vamos lembrar de novo disso, né? Todos nós passamos por isso, todos nós fazemos isso, então todos nós temos história, todos nós temos passado. Nós já cometemos muitos crimes, então não cabe a nós julgar ninguém. A gente não tem moral para julgar ninguém. E quem tem moral não julga, porque justamente por ter moral, também tem misericórdia, também tem bondade, também tem amor no coração. A gente precisa lembrar que a gente tem uma dívida eterna, não é uma dívida externa, é uma dívida eterna. A gente tem uma dívida eterna com a divindade. Nós devemos tanto, 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 menino, que está quase maior que a dívida externa do Brasil. Tá quase não, tá muito maior, com certeza, né? Só que Deus, na sua misericórdia maravilhosa, permite que a gente pague aí em boleto parcelado, ó, liberadinho o boleto parcelado. Como é que a gente faz aí para pagar as nossas questões? A gente vem reencarnando, encarnando, reencarnando, e a cada encarnação a gente paga um pouquinho, vai pagando, vai pagando. Boletinho parcelado. Porque Deus é maravilhoso. E aí ele faz isso pra gente. Ele libera o boletim pra gente, né? Ele libera, porque ele é maravilhoso. E aí a gente vai lembrar o que ele veio nos dizer, que o amor cobre a multidão de pecados. E é isso. É isso. A gente precisa amar o outro. A gente precisa se amar. A gente precisa ter amor em tudo que a gente faz. Hoje eu recebi uma mensagem que eu achei super bacana, que é uma mensagem que fala que a gente deve amar tudo, né? Que a gente tem que colocar amor em tudo. Que tudo que a gente for fazer é assim, ó. Põe amor no café, na mensagem, ao pentear o cabelo, ao arrumar teus armários, ao regar tuas plantas. Compreende a raridade de um instante. Desliga o piloto automático e recarrega tuas energias na própria fonte. Respira e põe amor onde couber. Faz por ti. Coloca amor em tudo que der por você. É por você. Se ainda hoje você não conseguir fazer pelos outros, faça por você. Porque se você tiver amor, você está fazendo bem para você mesma. Porque, na verdade, o que a gente precisa é pagar o mal com o bem, o ódio com o amor. É isso que Jesus espera de nós. É isso que Deus espera de nós, né? O dia que a gente aprender a entender que o outro fez o que ele fez, porque era o que ele tinha condições de fazer, do jeito que ele tinha condições de fazer, a gente vai sofrer menos, a gente não vai se cobrar tanto, né? E aí a gente vai chegar um momento que a gente vai aprender a responder isso com amor, com bondade no coração. E aí ele vai fazer o mal para você, você vai levantar e fazer uma oração para ele. Quando a gente fala pagar o mal com o bem, o ódio com o amor, não é você ir lá e fazer carinho na pessoa. Não é você ir lá e falar, tá tudo bem você ter me destruído, me maltratado, pisado em cima de mim. Não é isso. É você levantar, é você não querer o mal para a pessoa. Primeiro, você não querer, não desejar o mal para a pessoa. Esse é o primeiro passo. Segundo, faz uma prece por ele. Olha, Deus, ele é ignorante demais, então abençoa, ajuda para que ele melhore e me ajuda também para que eu também melhore, porque eu também não sou muito coisa boa, não. Então me ajuda para eu melhorar também, né? E aí, isso é o bem. Você fazer uma oração pelo outro, você levantar um pensamento
de justiça, de amor, de bondade, né? É disso que a gente está falando, né? Ao invés de ser punido com dor, quando você age dessa forma, quando você age com amor pelo outro, ao invés de você ser punido com dor, você vai pagar com amor. E é exatamente isso. É isso que a gente tem que fazer. Deus fala de perdão. Jesus veio exemplificar o perdão. Lá no Calvário, na cruz, quase morrendo, ele levanta os olhos para os céus e diz: Senhor, perdoai-os, pois eles não sabem o que fazem. Ele pagou toda a injustiça cometida contra ele com amor, com um pensamento a Deus, pedindo que perdoasse aqueles a quem tinha feito mal para ele. Então, é pagar com amor. Perdão é não julgar. Eu acho que, assim, na verdade, a gente precisa pensar naquilo que realmente é importante para a nossa vida. Então, perdão é importante para a nossa vida. Não julgar é importante para a nossa vida. Fazer o bem é importante para a nossa vida. Falar com educação sobre coisas que incomodam. Então, a gente estava falando sobre isso agora. Como é que eu vou falar? Não é deixar de falar. Eu vou falar. Eu preciso falar. Está errado. Não é certo. Não é justo. Não é correto. Né? Não é nada disso. Então, eu preciso falar. Mas como é que eu posso falar sobre isso? Né? Eu, eu, eu vou ter educação para falar com essa pessoa. Aliás, eu preciso ter educação para falar com essa pessoa, né? Isso tudo é muito importante. Enxergar o cisco no olho do, tudo junto. Isso é a professora preparando aula 3 horas da madrugada. Vamos, vejam bem, gente, isso é uma ilusão de ótica, tá tudo separado, tá? No olho do, tá bom? Enxergar o cisco no olho do outro, mas ver a Faltou própria não. trave. Faltou não. Não, não é não. É isso mesmo. Enxergar o cisco no olho Enxergar do o outro, cisco, mas não ver a própria trave. sim, mas ver a própria trave. Ah, é o que tem que ser feito. É, você vai Entendi. enxergar o olho, o cisco no olho do outro, mas Mas que ver a você própria trave. veja a própria trave. Eu não Entendi. sou cega, eu vejo. Mas não é o problema do outro que tem que me incomodar, é o meu. Eu estou vendo que o outro está fazendo errado, mas o que importa sou eu fazer certo. E se eu estou fazendo errado, eu tenho que enxergar a minha trave também. Eu tenho que fazer isso. Eu preciso fazer isso, né? Então, assim, quando a gente vai falar de perdão, quando a gente vai falar de misericórdia, é disso que a gente está falando. A gente está falando de você olhar o outro e você falar, ok, cara, você deu mancada, tudo bem, é isso. Isso quer dizer que eu tenho que ficar amiguinho dele? Não, não, não quero. Mas tudo bem, eu entendo que isso era o que você podia oferecer. Eu entendo que você me deu isso porque era o que você tinha para dar. Porque ninguém dá o que não tem. Ninguém oferece o que não pode, né? Então, que eu não julgue, que eu faça o bem independente de qualquer coisa, que eu saiba falar com educação, com jeito, com amorosidade, né? Que eu até veja o cisco no olho do outro, mas que eu também veja a trave no meu olho. Então, essas coisas que realmente são importantes, essas coisas que realmente importam. Então, no final de tudo,
No final de tudo, é isso. Perdão não é eu esquecer as ofensas, porque eu tenho memória, eu não sou desmemoriada. Perdão é você aprender a não se incomodar com as ofensas. Ou se você se incomodou lá atrás, que você consiga passar por cima disso, seguir adiante e viver a sua vida. Simplesmente viver a sua vida, né? Porque é disso que se trata. É exatamente disso que se trata. Então, que a gente possa ter esse olhar, que a gente possa ter essa percepção, que a gente possa ter esse cuidado, né? Que a gente possa, que a gente possa olhar para os outros com um olhar mais amoroso, entender que o outro erra, assim como a gente erra. Porque se o outro comete um erro hoje, eu já cometi tantos ontem, e vou cometer tantos outros amanhã. Então, que eu posso olhar para o outro com um olhar mais brando, mais amoroso, mais humilde, que eu aprenda a fazer isso, que eu consiga fazer isso para mim, para minha vida, que Deus me dê a força, a coragem, a vontade de fazer melhor, de ser melhor, de fazer diferente. É pedir a Deus que Ele nos dê força, que Ele nos dê discernimento, que Ele nos dê sabedoria para que a gente consiga lidar com as dificuldades e agir dessa forma. Porque no final de tudo, de novo, sempre foi entre você e Deus. E mais ninguém. Ok, gente? Alguém quer falar alguma Ok. coisa? Dúvidas, questões? Não? Ok. Todo mundo super quieto. Gente, então vou aproveitar que todo mundo está quieto. Para falar com vocês, eu já vou falar com vocês agora, ainda tem um tempo para isso acontecer, acho que um mês, mais de um mês, né, Regis? Se não me engano, por aí. Mas a gente precisa conversar com vocês sobre a festa de confraternização de final de ano, tá? Então. A festa de confraternização de final de ano, ela acontece todo ano, né, no final do curso. A gente sabe que a nossa turma é uma turma que tem bastante gente que mora longe, que mora em outra cidade, que mora em outro lugar, que não consegue, estar aqui, mas de repente. Vocês querem ter esse momento de se encontrar, de fazer essa confraternização, né? Então, normalmente nesse dia a gente combina, tem a data, eu não lembro qual é a data, é 25. Peraí, deixa eu ver aqui, se eu vejo aqui a data. Ah, não, peraí. Eu não quero sair, meu filho, eu só quero ver a data lá, calma aí. Deixa eu ver aqui, a data da festa é 27. confraternização, 27 de novembro, né? Então, a gente tem aí um mês e 4 dias, tá? Um mês e uma semana. E aí, dia 27 de novembro é o dia que está separado lá, que está destinado para a gente fazer a nossa confraternização, né? Quer dizer, 27 de novembro é o último dia. Eu acho que o nosso seria dia 26, é isso? Ah, não, dia 27 mesmo.
É dia vinte e Porque sete. lá no temário eu já tinha colocado de quinta-feira, tem razão. Dia É vinte e porque sete de a novembro. semana anterior é o dia 20, não vai ter aula. É, Dia 20 de novembro. então, aí dia 27 de novembro, dia 20 de novembro é feriado, não tem aula, e aí dia 27 de novembro já seria a nossa confraternização, ok? E aí, a gente precisa saber se vocês querem vir, quem não é daqui de São Paulo, se quer. Ah, Cris, olha, eu não sou de São Paulo, mas eu gostaria de ir, vou tentar me organizar para ir. É que a gente precisa dar uma resposta para o Costa, porque ele se organiza para separar as salas, para que a gente possa fazer a confraternização. Nessa confraternização, cada um leva um prato de alguma coisa, uma bebida, um suco, um refrigerante, um prato de salgado de doce, ou às vezes a gente também pega o kit festa lá da cantina também, né? Ah, Cris, eu tô vindo de outra cidade, não vou conseguir trazer nada para comer. Ou se não, ah, Cris, eu tô vindo de outra cidade, mas eu vou levar um bolo que eu faço, que é uma delícia, principalmente se for de chocolate, gente, eu aceito, tá? E a gente precisa fazer isso porque a gente precisa responder um formulário dizendo se a gente vai fazer ou não e quantas pessoas vão, né? Aproximadamente, pelo menos. Cris, eu não tenho certeza, eu preciso falar mais. Tudo bem. A gente só precisa se organizar para ele poder já separar a sala para a gente, caso queira fazer. Então, eu quero ouvir de vocês se vocês pretendem vir, se vocês pretendem fazer essa confraternização, né? Comes, bebes. A gente pode fazer um amigo secreto, de repente, de livros, né? Livros do curso do ano que vem, né? Enfim. E aí a gente, eu só queria saber se tem alguém aqui que já sabe mais ou menos se pretende participar da confraternização, se vem, o centro é em Santana, né? Então, assim, tem alguém E é aí, no, gente? e é no horário da aula, gente. É no horário da aula, das 8 às 9h45. Eu irei. A Andréia já falou que vai. Mais alguém? Mais alguém? Mais Eu alguém? tô. Eu também. Eu também é quem? Não aparece Vanessa, aqui para mim quem é. Vanessa. Vanessa, André. Peraí, cadê meu caderno? Gente, não sei nem cadê meu caderno. Peraí, que eu vou anotar o nome do povo aqui, que já está dizendo que vai. Andréia, Vanessa, Rogério já gritou um eu vou aí no chat que eu vi. Gisele César provavelmente não está. Ah, que pena, Gisele e César. Black Friday, vocês trabalham na Black Friday? Vocês trabalham no comércio? Trabalha no Magalu. Ah, tá. E Entendi. aí é impossível, 27 de novembro, justo o infelizmente. dia de Black Friday. A Black Friday Exatamente, tá vendo? gente, é Black Friday, é sexta, não pode ser na quinta. Mas já começou já. Entrem no Magalu, tá tudo baratinho. Ai, ó a propaganda, a É. propaganda. Não, porque na quinta-feira a gente trabalha até 2 horas da manhã de sexta. É a virada meia-noite. Nossa Senhora, que gostoso, hein, A Black gente? a Black Que Friday delícia. na internet ela começa meia-noite e um, não começa na sexta de manhã, entendeu? Ah, Então entendi. provavelmente vai ser uma virada de noite. Saquei o lance. Ai, que pena, que pena. Andréia, Vanessa, Rogério. Mais alguém, gente? Ai, eu quero ir, mas é muito tarde. Você é de Que São Paulo? eu moro no Grajaú. Cris Eita, do Ednei. céu. É do outro lado da cidade. E você não tem carro, você vem de ônibus. Eu tenho um carro, mas eu não tenho vergonha na minha cara. Aí eu não uso minha habilitação, né? Ó, é um bom momento para você usar a sua habilitação, Edneia. Misericórdia, mulher. Vou... Não, melhor não. Eu morro Edneia, de medo de pegar o carro. já tava colocando seu nome aqui, caramba. Ai, eu queria muito ir. Você tem Eu marido? tenho minha CNH que eu uso.
Então, pede para sua CNH te buscar. Eu vou ver com ele. Aí, por exemplo, vai acabar umas 10 horas, né? Nunca vai ficar. Na Nunca vai. verdade, 10 horas é o máximo do máximo, porque o centro fecha 10 horas, né? Entendi. Então, assim, eu vou ver com ele direitinho e aí depois eu respondo. Aí Mas eu você queria faz muito. assim, vai toda doce, conversa com ele, fala, ai, amorzinho, eu te amo tanto, você sabe disso, né? Veja bem, é só uma vez no ano. Não, Ó, ele é maravilhoso. Ele iria tranquilamente. O problema é o horário dele sair do trabalho também para poder ir lá. Que é longe, é muito longe para ele me buscar. Talvez ali numa estação de trem, metrô, acho que daria. O problema é sim. eu não sei se o pessoal que vai também depois vai para a estação, porque aí eu iria mais tranquila Não, do mas aí centro. se for isso, eu te deixo na estação de metrô. Ah, beleza. E aí ele me pega na outra estação. Aí acho que dá. Exatamente, porque tá do ladinho da estação Santana. Mas aí, não tô acostumada a andar lá, não sei o quê, eu te deixo na estação de metrô. Tá, tá bom. Põe meu nome aí, mas depois eu confirmo certinho, tá? Mas Tá acho que eu vou bom. sim. Vou tentar ver esse povo, gente. A gente tem que se ver. Gente, eu sei que tem gente que é de outra cidade, mas bora vir pra cá. Vamos todo mundo Aqui vai ficar Talvez na perto ser. do minha. Régio. Que acho que não vai dar, não, hein, Cris? É 4 horas até São Paulo. Ai, do céu. No Ô, meio da semana. Aron, bora, Aron. Aron, pode vir aqui pra minha casa. Deixa esse carinha aqui. Ai, Ah, mas viu, o viu? duro é o duro é o trabalho, né, pô? Gente, faz É um de bem bolado ser. aí. Vocês não trabalham na eleição, não? Dá um TRE na sexta. Já fica aqui Não, em São Paulo. é CLTzão mesmo. Difícil. Complicado, gente. Que pena. Vocês são da onde mesmo, Aron? Nós somos do interior, é Araraquara. Araraquara. É umas Arara- 4 horas de carro. Com Rapaz, eu tava em certeza. Araraquara ontem, hein? Olha lá. Juro pra você, tem umas fábricas de panela que são meus clientes. Forte É Lara, ali, Ramos. a Ramos, Alumínio Ramos, eu conheço. Exatamente, eu vou direto, pô. Pô, Aí, ó, legal. já pega uma carona, Aron, com a Ah, Maíra. Aí, Aron, ele vai você lá no sabe que é cliente longe, dele, então, você né? já vem com ele para São Paulo, fica na casa da Edneia. É, tudo certo. Né? Seria bacana, mas, vixe, no meio da semana é complicado. É bem no meio, é Cris, se a quase no minha filha não fim já. operar, se a minha filha não estiver operada, eu tenho parente em São Paulo, as minhas irmãs moram em São Paulo. Aí eu vou, mas é provável que a minha filha esteja operada, então não vai dar para eu ir. Entendi. Mas eu te dou um toque mais para frente. É que ela tem Tá bom. consulta, eu tenho que ver que dia que vou marcar a cirurgia. Tá bom, então. Ai, gente. Mais Então vamos, alguém? vamos, Vamos, pen- gente. vamos pensando aí e durante a semana vamos passando. Vai ter amigo chocolate, amigo secreto, amigo da O amigo onça. que vocês quiserem. Pode, Eles pessoal, normalmente pode Eles combinar o que vocês normalmente quiserem. falam para fazer. Eles sugerem fazer amigo livro, que já é o livro do curso do ano seguinte, entendeu? Ah, é maravilhoso, porque eu estou tentando comprar o meu. Que aí todo mundo Isso. já troca os livros, não sei o quê, nananã. Mas, Legal. então tá bom. Vamos ver. Então vamos ver aí, hein, gente? Vanessa. Bruna, você tá aí, Bruna? Oi, estou aqui. Você vem? Então, não tenho certeza, Cris, porque eu também não sou de São Paulo, então tenho que me organizar para isso. Você é de onde, Mas bonita? eu sou de São Roque, a terra Bruna, do vinho. São Roque é aqui do lado, dá para você, ó, fazer bate e volta. É, eu sei que dá, mas vamos ver. Vamos ver até lá. Pretendo ir, vamos ver. Posso colocar seu nominho aqui? Com talvez, talvez. A combinar. Ok. Isso. Ora, e Maíra, é, Oi. aí vocês também já vêm aí, tá bom? A Não, beleza, vai possibilidade. que acontece alguma, né, um milagre, a gente Gente, ó, tem avisa. um mês.
Tem um mês pela frente. Tá, Vai a tentando gente se pode, organizar. pode tentar, fechou. Pega a carona com o Rogério, fica na casa da Edneia. Ah, já tinha convidado vocês para ir para casa do Régio, nem vai precisar. Você vê? Aí depois eu arrumo uma carona de volta também e Aí boa. pronto, resolvido. Aí depois, para voltar, eu já volto, já levo vocês e já fico aí em Araraquara, tirando umas férias também. Ó, tudo dando certo. Desse jeito pode ser que dê certo. Então tá bom, gente. Vamos finalizar aqui. É, por favor, vão combinando. Depois eu coloco lá no grupo, porque tem mais gente que não entrou hoje. Eliana, Beth, Maiara não entraram. E aí eu depois coloco lá no grupo também, tá bom? Beleza? Então, pessoal, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, agradecer por essa oportunidade que nós tivemos desta aula e pedir para a Bruna, que vai fazer as vibrações por nós, e o Aron, que vai fazer a prece final. Em tranquila serenidade, confiantes em Jesus, vamos vibrar pela paz na terra, pelos nossos governantes, pelos doentes do corpo e da alma, em especial pela senhora Valdenice Araújo da Silva, que está na UTI, pelos idosos, pela juventude, pelas crianças, pelos que se encontram em provas dolorosas, pelos nossos amigos, nossos vizinhos, nossos familiares, companheiros de trabalho, pelo nosso lar, por nós mesmos. Graças a Deus, graças a Jesus. Obrigado, meu Deus, por mais uma aula, por mais uma noite aqui reunida de aprendizado, que a gente consiga utilizar esses conhecimentos e esses estudos para colocar em prática no nosso dia a dia, nos tornando uma pessoa melhor, espíritos melhores, aceitando a evolução, evoluindo, procurando a evolução, que a gente consiga ter mais compaixão, misericórdia com nossos irmãos, com nós mesmos, perdoando os nossos erros, dos nossos próximos, que agradecer ao Mestre Jesus e aos bons espíritos por nos auxiliar, que eles se façam presente nos orientando durante a nossa vida, agradecer pela nossa saúde, que pedir proteção para nós, para os nossos familiares, para os nossos lares, e que a gente tenha uma excelente término aí de quinta-feira de noite, que seja uma sexta-feira também muito abençoada, um ótimo final de semana a todos, e que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito bem. Gente, o Graças a Aaron Deus. quase nunca fala. E ele tem uma voz de menininho. Quantos anos você tem, Aaron? Eu tô velhinho, 34 já. Ah, é, 34 é velhinho. Nossa, a senhora acabou comigo agora. Se você é velhinho, eu Comigo, sou então, caramba. pré-histórico. E eu, então, cruz credo. Gente, Ave ele Maria. acabou com a gente, É, gente. O Aaron Acabou mesmo. Não acabou. vai ô, ser um Isso eu não. final de semana tranquilo, não vai ser um final de semana. Vou ficar remoendo aqui. vai ficar remoendo. Podia ter dado uma resposta, hein, Tânia? Não, trabalho Pois é, pois é. misericórdia. Ô, Ele ô, tem uma voz de menininho. Ai, não sou tão para a menininho, gravação, não. Maria. Já tenho 34 anos. Ai, gente, eu lembro quando eu tinha 34 anos. Faz um bom tempo, mas eu lembro. A intenção não foi essa, foi só falar que eu não sou menininho. Não Você querendo tem voz de ofender, menininho, de Cris, mas foi no novinho. século passado isso aí. Ai, gente. Ai, ai. Tá bom, pessoal. Pode parar de gravar. É verdade, né? Pois é.